Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, 25 de abril é uma daquelas datas fundamentais quando a gente pensa na luta pela democracia mundial, quando a gente pensa na garantia pelos direitos e principalmente quando a gente fala da luta contra o fascismo e as ditaduras opressivas mundo afora. Isso porque foi nesse dia, em 1974, que aconteceu a famosa Revolução dos Cravos em Portugal, quando a população, junto com as Forças Armadas, conseguiram derrubar a ditadura de Salazar, fazendo um novo capítulo na democracia da história do país europeu. Minha gente, essa revolução, ela teve trilha sonora, ela foi acompanhada por música e uma muito famosa chamada Grândola Vila Morena, que é até hoje entoada não só em Portugal, mas no mundo inteiro, como um espírito de revolução e resistência. O autor dessa composição se chama José Afonso, e a gente vai entrar um pouquinho na trajetória dele, entender a importância dele, dessa música, dessa luta por direitos em Portugal, porque é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem ver hoje é o sobrinho dele, João Afonso, que também é músico, compositor, segue o legado do Zeca, como também é conhecido, Zeca Afonso. Mas antes de tudo, deixa eu te falar, João, um prazer imenso conversar contigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversarmos. João, eu antes de tudo quero agradecer a tua disponibilidade de estar fazendo essa conversa internacional com a gente, nesse fuso horário Brasil-Portugal. Que bom que a gente conseguiu achar esse período. Tu que está nos ensaios para o lançamento do teu novo disco, já já quero falar sobre isso. Mas antes queria que tu trouxesse um pouquinho das tuas memórias. Como que era a relação com o teu tio? O que que tu se lembra disso, dos papos com ele, desse momento tão conturbado da história portuguesa? Olha, Lucas, eu vou ser sincero, a minha relação, eu nasci em Moçambique e recordo desse período, tive pequenos encontros da minha família com o meu tio, porque o meu tio cruzou-se muitas vezes em Moçambique, que era uma colónia portuguesa, né? E, e eu recordo-me de um momento marcante. Eu era muito miúdo, por isso só tenho assim umas recordações mais diluídas. Recordo-me um dia quando o meu tio estava em casa dos meus pais, na nossa casa, e vieram dois homens vestidos de cinzento e o levaram para o aeroporto, porque eram dois homens da PIDE, que era a polícia secreta do regime, né? E, e agora, quando vou ser verdadeiro, quando me recordo o meu tio, claro que uma coisa é eu como cantor e músico, sobrinho de José Afonso, por quem eu tenho uma admiração enorme, e às vezes tenho sempre a pensar de que forma é que eu posso responder quando me pergunta qual é o legado que ele me deixou. Eu não posso deixar de dizer que a obra dele é uma esteira, um exemplo para, como compositor, como cantor, como intérprete. A obra de José Afonso foi marcante. Agora, como sobrinho, tive a sorte e a felicidade de ter momentos muito especiais, de uma certa intimidade, e guardo por esses momentos uma ternura muito grande, até quando foram, durante os últimos anos, na doença do meu tio. José Afonso era uma pessoa, como tio, era uma pessoa com muito sentido de humor, e eu tenho memórias muito íntimas de coisas muito pessoais, né? E essas são para mim o legado mais, as, as coisas que me marcaram mais como exemplo. Agora, era uma pessoa também bastante, e sem fugir à pergunta, era uma pessoa bastante tolerante, e eu dou sempre um exemplo de como ele era uma pessoa tolerante naquele período pós 25 de Abril, onde houve um período chamado período quente do PREC, né? Houve momentos de parte a parte, esquerda-direita, de uma certa violência, e hoje sabemos mais sobre a história recente, né, do que sabíamos. E, e o meu tio vivia em Azeitão, e mais tarde, e sei que houve um vizinho que tentou atropelá-lo, houve ali um incidente qualquer. E José Afonso pôs um processo no tribunal contra o vizinho,
e depois o vizinho pediu desculpa por outra pessoa, e depois, nas vésperas de ir a tribunal, o meu tio, sabe-se que ele brincou com a ideia e disse, contou-me, que retirou a queixa porque pensou, coitado do homem, vou estragar a vida ao homem, e retirou a queixa para... Até era uma pessoa de um sentido humano enorme, mais do que tudo, e uma pessoa de uma enorme cultura, muito humanista, fundamentalmente humanista. Sim, que bonito. Agradeço compartilhar um pouco dessas memórias. Dá para ver que Hum, realmente mexe contigo, João, quando tudo Mas é verdade. isso. João, a gente está falando aqui do Zeca Afonso, do José Afonso, dessa composição importante que foi Grândola Vila Morena, e eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão nos escutando tem noção do impacto, da importância. Aqui no Brasil a gente sabe muito bem dessa história, mas vai ser muito importante te ouvir sobre que música foi essa, e por que que ela foi tão impactante, como que ela foi escolhida como o hino de uma revolução, como que foi esse processo. Eu acho que ia ser É. ouvir um pouco sobre isso. Eu vim sabendo coisas, né? Por exemplo, a verdade é que foi um golpe militar, né? Não, não posso deixar de discordar um bocadinho do facto no início, o Lucas ter dito que era uma revolução popular. Não foi, foi um golpe militar dos oficiais, e depois é que a população aderiu, né? E vou sabendo que, por exemplo, os militares, os oficiais que vieram fazer o 25 de Abril, reuniram-se, isso fui como curioso também, que não só como sobrinho, mas como cantor, soube que houve uma reunião em que decidiram escolher a senha, porque havia uma senha pela rádio, né? Havia como é que se chama o tema? Adeus. Há uma primeira senha, acho que é assim um tema lindíssimo, e depois do adeus, e depois a seguir é que foi a grândola. E a grândola era para não ser a grândola. Na reunião falou-se no Traz Outro Amigo também. Foi uma hipótese que a posterior nós soubemos que se falou entre oficiais. E depois a grândola hum, foi escolhida, acho que uma das razões, claro que a letra é bastante simbólica, né? O povo é quem mais ordena, mas curiosamente meses antes do 25 de Abril, houve um grande concerto no Coliseu dos Recreios, onde estavam muitos cantores representados e presentes, outros não estariam porque estavam exilados em França, como o Zé Mário Branco, acho que o Sérgio Godinho também. E, o, e, e a censura da PIDE lia o alinhamento, o título das canções, e curiosamente a Grândola não foi reprovada e foi cantada no final desse concerto. E por isso esse concerto teve um impacto tão grande que também influenciou a escolha da Grândola para a senha da Revolução. E eu acho que, sinceramente, o meu tio não teve tempo, porque morreu muito novo, não teve tempo suficiente para ter a noção da importância que a senha da Grândola Vila Morena veio a ser para o mundo, porque é cantada em todo lado, né? Como símbolo de liberdade de expressão e liberdade individual também das pessoas. E até hoje a música tem essa conotação, essa referência. Como que é o dia a dia no cotidiano de Portugal em relação à Grândola? Ainda é uma música que toca nas rádios, as pessoas ainda reconhecem como esse símbolo da revolução? Sim, é uma música, como músico, não é das músicas mais interessantes, é muito bonita, né? O tema é muito forte, e agora musicalmente não é das mais, para mim, não é das mais. Eu creio que há temas como o Redondo Vocado, que estão no mesmo disco, que têm muito mais interesse musicalmente, né? Agora, simbolicamente, é uma canção que é muito cantada neste período de Abril, nas festas, nas romarias, nas festas das cidades, das aldeias, quando se comemora o dia da Revolução de 25 de Abril, é muito cantada. E acho que há um reconhecimento transversal de toda a população em relação a essa canção, mas aos poucos e poucos também em relação à obra musical José Afonso, porque se no início
pelo facto de José Afonso ser muito conotado com a Grândola e com uma parte da população, deixou de ser, por vezes, inicialmente, admirado e estimado pela sua obra cultural e musical, e hoje em dia não, acho que a população admira, e daí que se veja muitos, muitos projetos. Recentemente eu vi um projeto em violoncelo com as músicas de José Afonso, e a Grândola mantém-se também muitas vezes viva pela reinterpretação, não só em Portugal, mas pelo mundo fora, né? Acho que é o Charlie Haddon que tem uma versão da Grândola, e por vezes eu encontro, muitas vezes na internet, olhares para a Grândola que são muito interessantes, que não só coros, mas visões diferentes sobre essa música. João, agora recentemente, mês passado, um pouco mais, a gente teve eleições para presidente em Portugal e teve a vitória do socialista António José Seguro em relação a André Ventura, né, um líder da extrema direita, direita radical, enfim. A música, a Grândola, de alguma maneira, esteve presente nesse momento, a gente pode dizer que ela também ressoou? Creio que não, porque eu acho que o presidente agora eleito, creio que conseguiu afastar-se. Aliás, foi um candidato que foi corrido pelo próprio partido, né, pelo antigo presidente António Costa, que correu com o Seguro. Então, havia ali uma certa posição de independência do candidato António Seguro, que foi eleito. Eu acho que a Grândola teve bastante à parte, porque de facto a Grândola é do povo português e não é de nenhum partido, por isso eu acho que teve assim um bocado à margem. E, e neste momento o que eu acho é que há que atravessamos tempos tão complicados, e acho que um presidente que reme a favor de defender a autonomia portuguesa e contra as iniciativas globalistas mundiais. Acho que a minha esperança é que o novo presidente tenha esse papel. E eu não estou a tentar fugir à ideia, mas eu acho que estamos a viver tempos muito difíceis. O risco de uma guerra global é difícil de acreditar, porque é perigosa, né? E por isso acho que o presidente neste momento tem tido uma posição bastante, não é distanciada, o que eu quero dizer é bastante igualitária, tentar um bocado, de certa maneira, unir o povo português. Entendi, Sim. entendi. João, agora eu quero voltar a falar um pouco sobre o seu tio e sobre o legado que o senhor sente carregando Sim. isso. E queria te ouvir um pouco isso, se o senhor se sentiu, talvez até obrigado a seguir com essa profissão de músico, de cancioneiro popular. De alguma maneira o senhor sentiu que foi um chamamento, que não teria como seguir outro caminho senão a da música, tocando para frente o legado do seu tio, ou não necessariamente as coisas foram dessa maneira? O senhor sente que tem o seu caminho próprio? Sim, tenho o caminho para. Mas, pelo contrário, eu acho que não senti obrigação nenhuma. Senti um gosto. Eu tenho muito prazer gosto muito de cantar e compor. Uh, para ser verdadeiro, quando eu comecei a cantar, o facto das pessoas, por vezes, esperarem de mim, por ter alguma semelhança tímbrica na voz, e às vezes reagirem emocionalmente em torno de mim. Eu comecei a verdade é que comecei a cantar profissionalmente e ao vivo canções do meu tio, porque tenho muito gosto e um prazer enorme, uma honra de cantar as canções dele. Mas a certa altura até esse facto pôs em causa a minha continuidade como cantor, como músico, porque as pessoas me queriam por ser sobrinho de quem sou, e pensei nessa altura, né? E não por quererem ouvir as minhas coisas. Isso pôs em causa a minha
a minha continuidade. Houve ali um pequeno período no início da fase, início de carreira, não gosto muito de usar esse termo, mas pôs em causa a minha continuidade. E foram dois factos que contribuíram para continuar. Primeiro, por gostar muito de cantar e gostar de criar e de continuar a cantar. E outra, alguma irresponsabilidade por esse peso da responsabilidade. Tive que ter alguma irresponsabilidade para poder continuar. E depois, assumir que o meu tio talvez gostasse de eu continuar a cantar e lembrando sempre do seu sentido de justiça e de sentido de humor. Eu lembro que o meu tio, nas homenagens que lhe faziam, quando eu assisti muitas vezes lá em casa, se preocupava muito com a vida dos músicos, com a vida precária desta profissão de ser músico, e por isso continuei. Agora, por outro lado, o facto de ser sobrinho deste enorme compositor e cantor, e que também arrasta consigo um papel interventivo na sociedade, fez no início, desde o início, tenho tomado uma posição bastante firme em não se aproveitarem de mim, quer dizer, não se aproveitarem do meu nome, para se aproveitarem do meu tio em questões políticas, e eu muitas vezes fui não alinhado por causa disso, para assumir e para defender o nome do meu tio, porque por vezes houve situações que eu tive mesmo que me afirmar, e depois comecei a fazer as minhas canções, e a verdade é que eu sinto uma alegria e uma energia muito grande em cantar, e se no início tive que me afastar da obra do meu tio para me afirmar, agora tenho constantemente voltado. Agora estou a preparar um concerto para responder a este meu novo trabalho, né, do Todo Tempo, e agarrei num inédito do meu tio que gravei no Outra Vida, que se chama Bombons Todos os Dias, e com a banda estamos a cantá-la. Portanto, voltei a ter muito prazer em cantar o meu tio, que para além de tudo, é uma pessoa por quem eu tenho uma enorme, enorme admiração pela sua, para já pelo seu dom mágico de cantar, de compor, de criar, e o seu lado, como eu disse, de grande humanista. Foi. Que bonito. Que bonito. João, eu já vou pedir para Obrigado, encerrar a Adelson. entrevista aqui, já vou pedir para tu explicar como que cada pessoa pode fazer para acessar o teu trabalho, quais são as plataformas, se tem alguma chance de ter uma turnê aqui pelo Brasil. Só fala um pouquinho se tem influência da música brasileira no teu trabalho, na música portuguesa de forma geral, como que é essa relação? Olha, sempre a música, world music em geral, é a música que eu ouço muito, a música clássica, a música erudita também é uma música que me influencia muito. A música portuguesa, para além do meu tio, Fausto, Sérgio Godinho, o Vitorino, e eu estou sempre muito curioso a ver o que é que há a acontecer em Portugal, os novos músicos. Sigo o trabalho da Amaro, da Garota Não, do Samuel Lúria, os retimbrar, tudo que surge em Portugal eu gosto de ouvir. A música brasileira, tenho um grande desgosto, tenho um grande amigo que é o João Lucas, também é Lucas, com quem eu tive um trabalho, aliás, dois discos, o Outra Vida foi produzido por ele, e, e o Redondo Vocábulo, que é um disco só com canções do meu tio, a piano, João Lucas, com a minha voz, e tivemos para ir ao Brasil várias vezes. E ele agora foi viver para o Brasil, está a viver em Brasília, entre Portugal e o Brasil, e já é a terceira vez ou quarta que eu estou para ir ao Brasil a cantar e depois já à última hora não acontece. Eu tenho uma mágoa muito grande de não ir. Agora, a música brasileira, sempre ouvi, para mim a voz do Brasil é o Milton Nascimento. Eu era miúdo, quando cheguei a Portugal ouvia o Milton Nascimento, depois fui a ouvi-lo ao Coliseu dos Recreios. Agora, a obra do Chico Buarque, Caetano Veloso, são marcantes desde adolescente, que ouço bastante a obra dos músicos brasileiros. Tive isto uma pequena vaidade minha, há uns
o tempo voa, há uns 10 anos, o Chico Buarque veio cantar ao Coliseu e telefonaram-me para perguntar-me se eu queria jogar à bola, jogar futebol com o Chico e com os músicos dele. E lembro-me que ofereci-lhe um disco meu e ofereci um disco do meu tio, creio que era o Cantigas do Maio, só que ele nunca me respondeu, mas lembro de estávamos os dois no meio campo em Oeiras a jogar e a equipa da produção do Chico disse: tenha cuidado só para não dar nenhuma cacetada ao Chico Buarque, porque ele vai cantar amanhã ou hoje, já não me lembro quando é que foi, se era no próprio dia ou se era no dia seguinte. E eu joguei normalmente, com todo o respeito pelo Chico. Chico Buarque tem um jeito para a bola, é incrível, e dei-lhe assim um encosto e pedi, com todo o respeito, né, desculpe. Ele olhou para mim, porque eu tratei-o assim, desculpe, tratar uma pessoa maior, não era, né? Era só porque, com todo o respeito. Ele olhou assim para mim com um ar que eu fiquei. E pronto, é uma pequena vaidade minha. E tenho uma foto desse momento a jogar a bola com ele. Que momento, que encontro. Minha gente, esse foi João Afonso, músico, compositor, sobrinho de José ou Zeca Afonso, o grande compositor de Grândola Vila Morena, que é tão importante para a Revolução dos Cravos, celebrado nesse 25 de abril, ela que aconteceu há um pouco mais de 50 anos. A gente acabou de celebrar os 50 anos em 2024. João, que prazer imenso, obrigado pela disponibilidade. Prazer é o meu, Lucas. Já a gente está de volta, viu? Sim, eu espero que o meu disco se ouça aí, e o Lucas também ouça, todo o tempo. Está bem? Obrigado. Um grande abraço. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.